Você já ouviu falar da nova série da Netflix, Round 6? Ela estreou dia 17 de setembro de 2021 e desde então eu ouvi vários professores relatando que as crianças, desde educação infantil, anos iniciais, estão assistindo essa série, estão pedindo pra gente nas aulas de educação física pra fazer a brincadeira batatinha frita 1, 2, 3. Batatinha frita 1, 2, 3. Seus alunos já pediram pra você? Os meus já pediram e o problema não é a brincadeira em si, mas a série. Porque ela tem indicação de 16 anos, o que eu acho que é um pouquinho abaixo do que deveria. Eu acredito que deveria ser censura 18 anos, pelo grau de violência e de matança que tem naquela série. E a questão que ficou pra mim desde quando eu comecei a ouvir falar da série é o que nós, professores de educação física ou professores de uma forma geral, podemos fazer com relação a essa realidade das crianças estarem assistindo essa série. Eu tenho algumas ideias e se você gostou do tema, vem comigo! Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Jana Munhoz do canal da Educação Física e como professora de Educação Física para crianças, esse tema me chamou muita atenção, essa série Round 6. Eu tenho visto aí no TikTok, YouTube, inclusive se você quiser achar a série completa, você acha ela aberta no YouTube sem nenhuma indicação escrita lá. Pelo menos eu achei alguns dias atrás, não sei se eles já trocaram isso, já tiraram ela do ar. E o que mais me chamou a atenção foram usar brincadeiras de criança misturada com muita violência, muito tiroteio. Afinal de contas, quem perdia na brincadeira, seja ela na batatinha frita 1, 2, 3, cabo de guerra, bolinha de gude, a pessoa que perdia morria. E era assassinato a sangue frio mesmo, não era uma coisa velada, saía sangue, cuspindo pra todo lado, e é isso a série. Tem outras brincadeiras aí, algumas não tão comuns aqui no Brasil, como por exemplo, essa aqui, seria o nome dessa brincadeira, mas é um açúcar aí que as pessoas têm que tirar ela do molde. E as duas últimas brincadeiras, uma delas que é ficar pulando ali na ponte de vidro, ou o jogo da Lula, que é bem violento, pelo que eu entendi, e nós não temos uma versão aqui no Brasil. E desde quando ela estreou, as crianças começaram a assistir, às vezes com a permissão dos pais, às vezes junto com os pais, e às vezes sem os pais saberem do que se trata. E a primeira coisa que a gente pode estar se perguntando é, será que os pais sabem do que se trata essa série? Será que eles sabem o quanto ela é violenta? Então a primeira coisa que nós podemos estar fazendo é alertando os pais com relação a isso. Mandando uma carta, explicando para eles do que se trata a série, o quanto isso pode ser ruim para a criança. Mas isso não garante que todas as crianças não vão assistir, não vão reproduzir isso nas nossas aulas. E daí que vem a ideia, nós precisamos estar trabalhando outras formas de brincar. Como eu falei da batatinha frita 1, 2, 3. Na hora de brincar, as crianças estavam brincando com a arminha e eliminando as outras pessoas que se jogavam no chão como se estivessem mortas. Mas se você olhar como é que se brinca essa brincadeira, aquela pessoa que é pega movimentando, ela volta para a linha inicial e não sai da brincadeira. E você pode estar trazendo outras formas também de se brincar, como por exemplo a própria versão coreana, que não é de eliminar dessa forma. Dá uma olhada. Se você assistiu Squid Game, ou Round 6 em português legendado, você provavelmente lembra disso. 무궁화 꽃이 피었습니다. E o que significa isso? Se você assistiu dublado, você provavelmente deve ter escutado batatinha frita 1, 2, 3. Mas em coreano, eles falam 무궁화 꽃이 피었습니다, que é a brincadeira real que existe na Coreia. Mas o que significa isso? 무궁화 é uma flor, certo? E é a flor considerada a flor nacional da Coreia, que é uma espécie de hibisco, 무궁화. 꽃 significa flor, portanto, 무궁화. 꽃 é a flor de hibisco, certo? 무궁화 꽃이 피었습니다. 피었습니다 é do verbo 피다. E o que significa? Significa florescer e tá no passado do formal polido. Então, 무궁화 꽃이 피었습니다 quer dizer que a flor de 무궁화, a flor nacional coreana, floresceu. E esse é a fala da brincadeira. E um extra, na brincadeira real, na vida real, as pessoas não morrem nessa brincadeira. Mas se você se mexer, você se torna um refém, né, da pessoa que pega. E você tem que ficar assim, de dedinho, no dedinho
mindinho com a pessoa. Você pode ficar virado pro pessoal sem nenhum problema, mas você tem que estar preso. Até que as outras pessoas que ainda estão fazendo parte do jogo virem e cortarem aqui esse laço. Então vocês, no caso vocês presos e as pessoas livres, vocês precisam correr de volta pra linha inicial. E quem for pego é a próxima pessoa que tem que cantar. 무궁화 꽃이 피었습니다. E dependendo de como a sua escola lidar com isso, você pode estar trazendo, por exemplo, ao invés de batatinha frita 1, 2, 3, estátua 1, 2, 3, que traz muito bem a ideia do que a pessoa tem que fazer quando termina aí de falar 1, 2, 3. Eu gosto de fazer, e eu fazia isso com meus alunos antes mesmo de saber da série, que a pessoa ficava de costas e quando ela ouvia o barulho das pessoas que estão lá atrás, só aí ela se vira pra ver quem é que se mexeu e aquela pessoa que for pega em movimento, ela saía do jogo. Apresentar essas outras formas de brincar é um jeito de problematizar a série e como é que a gente pode fazer essa brincadeira de uma forma diferente. Vale a pena conversar com elas também sobre a classificação indicativa do filme. Por que é classificado como 16 anos pra cima? Por que um filme é classificado assim? Por que uma série, um desenho é classificado assim? O que pode ocasionar com a criança que assiste ignorando essa classificação indicativa? Quais são os problemas que a criança pode ter assistindo essa série ou outras séries? Porque essa não é nem a primeira nem a última série que as crianças assistem, ou filme, ou desenho, que tem aí violência ou temas adultos. Então a gente precisa trazer isso como problematização para as crianças, porque se elas estão assistindo, talvez elas não entendam e talvez os pais delas não entendam, porque é ruim para a criança ficar assistindo essas coisas muito violentas. Afinal de contas, essa não é a única coisa que entra na vida da criança que tem esse tema de violência. Tem os jogos como Fortnite, que tem tiro para todos os lados, ou até mesmo o GTA, que você ganha ponto por ser um assassino, um ladrão, um psicopata. Então você ganha ponto dentro do jogo se você fizer essas atrocidades. E sempre teve algumas discussões com relação a esses jogos, principalmente depois de alguns casos que aconteceram nos Estados Unidos, com adolescentes que pegavam armas e saíam atirando nas escolas. Então esse é um tema que não é novo, é algo que a gente tem que estar sempre discutindo com as crianças. Esse tá vindo aí com temas infantis, outros virão com outros temas e a gente precisa estar preparado para conversar com as crianças, para problematizar. Afinal de contas, educação é isso, a gente precisa conversar sobre as coisas da vida, sobre as coisas que acontecem. Tem até outras brincadeiras que parecem super inocentes e a gente nem pensa quais são as coisas que estão envolvidas nela, como por exemplo a forca, que são brincadeiras que a gente já naturalizou e nem dá tanta importância para o que ela está trazendo como tema principal, que é uma pessoa que quando você erra, ela vai sendo montada numa forca até o momento que não tem mais como você jogar, porque ele já foi enforcado. Essa é a origem da brincadeira, mas não é uma coisa que a gente discute e problematiza na escola, mas poderia. Aliás, foi fazendo essa brincadeira que eu tive a ideia de montar esse vídeo para o canal. Até outros jogos como paintball, queimada, muitos lugares era conhecido como guerra, guerrinha de bexiga, guerrinha de pedra, de barro. Isso está presente, mas a gente pode problematizar e trazer outras formas de pensar sobre essa brincadeira. Até mesmo a questão da inclusão, de eliminar ou não alguém da brincadeira. Isso é algo que a gente pode estar problematizando e discutindo com as crianças. Outra brincadeira que às vezes traz um pouco dessa questão de violência é polícia e ladrão. Dependendo de onde você faz, com qual público, eles podem estar trazendo, reproduzindo algumas coisas que ele vê na realidade, ou até mesmo na televisão, que não tem muita censura não. Alguns jornais, algumas coisas que eles trazem aí, que acabam sendo muito violentos também. E eu não acredito que nós temos que banir essas brincadeiras, esses jogos da vida das crianças. E nem acho que a gente consegue. Mas nós precisamos problematizar e não naturalizar essas brincadeiras, esses jogos como algo normal, algo que acontece e tem que ser assim. Como professores, nós não podemos ignorar esses jogos, essas brincadeiras, essas séries, esses filmes, desenhos, e nem ficar apontando o dedo, tá errado, é isso ou aquilo. Nós precisamos problematizar, trazer outras opções, mostrar o diferente, falar sobre a questão da censura, da violência e outros temas que podem estar vindo juntos
o quanto essa violência influencia na vida das crianças. A gente precisa levar isso para a escola, porque essas coisas vão estar na vida das crianças e a gente não pode estar ignorando. Por isso, leve sim as brincadeiras para a escola, traga a origem dessa brincadeira, formas diferentes de brincar, explica como é que surgiu, como é que as pessoas brincavam antigamente. E eu vou deixar esse vídeo aqui para você assistir em seguida, ou se você quiser, assista esse outro aqui, e eu vou ficando por aqui. Tchau!